fez nesses últimos 60 anos, com a compreensão sobre o seu espírito, não aconteceu nos 2000 anos anteriores. Olha só. 2000 anos a igreja viu e falou do Espírito Santo, e viu o Espírito Santo agir na vida de alguns homens e de algumas mulheres. Mas nos últimos 60 anos, nunca foi visto na história da igreja tamanha ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas comuns, como nós. Pode pegar a história da igreja para ver, você vai ver lá num convento, lá com alguém que era um consagrado muito especial, lá com um missionário diferente. De repente, Deus falou: chega, eu quero estar presente em qualquer um de vocês. Trabalhadores, trabalhadoras, mães, donas de casa, pessoas com problemas de saúde, eu quero estar em vocês. E o derramamento dele foi tão poderoso que levantou uma multidão como nós. Eu trabalho, tenho minha profissão, você tem a sua. Eu tenho meus desafios, você tem os seus. Eu tenho as minhas lutas na minha casa, você tem na sua. E o Senhor, mesmo assim, resolveu derramar-se sobre nós. Temos fraquezas, muitas coisas nas nossas vidas não deram certo. Há pessoas aqui que muita coisa não deu certo, na vida financeira, na vida afetiva. E eu tenho certeza que se eu ouvisse todos, eu ia encontrar problemas na vida de todo mundo. E Deus não se importou com nada disso. Ele olhou para cada um de nós e disse: eu te quero, e eu quero estar dentro de você, e eu vou morar em você se você deixar. E eu, que sou pai, que sou filho e que sou Espírito Santo, vou agir na sua vida. E eu não quero saber nada do que já passou. Eu quero, a partir de hoje, ungir a sua vida. E essa graça que eu já recebi, que muitos receberam, eu quero também para minha casa, quero para todas as pessoas que eu amo. Quero para meus inimigos também, para que eles experimentem e deixem de ser inimigos, não é mesmo? Levante a sua mão lá para onde você mora e você vai pedir que esse Espírito Santo age. E diga que a tua vida vai fazer diferença e a vida deles vai fazer diferença, porque o Espírito Santo é Deus e Ele decidiu viver conosco. Ele nos escolheu. Você não precisa ser padre, você não precisa ser nada, a não ser você ser filho de Deus e ter aceitado Jesus como seu Salvador. Você pode ter caído muitas vezes e cair outras tantas vezes, mas Ele está do teu lado e quer viver em você, e mudar a minha vida, e mudar a sua vida, e mudar a nossa vida, e fazer a diferença. E nós queremos pedir: Senhor, age então em nossas casas, age nas pessoas que amamos, age, Senhor, no nosso coração, age, Senhor, no nosso trabalho, age, Senhor, na tua igreja, age sobre nós que somos igreja, e vem com teu poder infinito agir e transformar, e restaurar e reavivar. Oh, yalamari canta, Espírito Santo, sopra agora sobre nossas mentes, sobre nossos corações, sobre nossos sonhos. Oh, yalamari aleria canta, Espírito Santo, pedimos, vem tomar conta de nós, vem fazer em nós coisas novas, vem renovar todas as coisas. Nós acreditamos que Tu fazes novas todas as coisas, por isso te pedimos, Senhor, age agora sobre as nossas vidas, age sobre o nosso ser, age, Senhor, sobre o nosso tempo, Senhor. O tempo tem nos engolido, toma conta dele também, Senhor. Eu gosto muito daquele texto, todos gostamos, dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado, duas pessoas que conheciam Jesus, desanimadas, indo para casa a pé, numa cidadezinha que ficava
em torno de, no máximo, 20 quilômetros, que era a distância que era possível percorrer num dia de sábado. Portanto, eles não poderiam estar numa distância maior que essa. Andando, chateados, porque confiavam que algo extraordinário ia acontecer através daquele profeta, daquele Messias que eles haviam encontrado e visto milagres, palavras de sabedoria, parábolas. E de repente um homem fica do lado deles. Eles não o reconhecem. E começa a conversar com eles. Por que vocês estão chateados? O que está acontecendo? E eles começam a contar. Você é o único cara que não sabe o que aconteceu? Pois é, e aí falam até da morte de Jesus. E aquele homem começa a lhes explicar e dizer: mas era para acontecer isso mesmo. Vocês não perceberam? Vocês não sabiam? E começa a lhes ensinar. Eles ficaram animados, gostaram da explicação, convidaram para ficar na casa deles, mas não o reconheciam. E só o reconheceram quando foram repartir o pão. E aí então, Jesus se revela a eles e eles sentem o seu coração aquecer. E aí eles dizem: nós não tínhamos percebido que era Ele. Jesus não pode ser compreendido com a nossa cabeça. Aqueles homens não reconheceram a pessoa que eles seguiam depois da ressurreição. Porque a gente só reconhece Jesus com o coração. Põe a mão no teu coração e pede que o Espírito Santo lhe revele Jesus. Se o Espírito Santo não lhe revelar Jesus, você não conhecerá Jesus. Você vai conhecer muita coisa sobre Jesus. Você vai ter ouvido muitas histórias de Jesus. Você vai conhecer muitos ensinamentos de Jesus, mas não conhecerá Jesus. Para conhecer Jesus é preciso que o Espírito Santo nos revele. Peça que o Espírito Santo haja no teu coração para te revelar Jesus. Não somente as histórias de Jesus, não somente pessoas que falem de Jesus, não somente grandes conhecedores, entendidos, estudiosos que estudaram sobre Jesus, mas o próprio Jesus. Porque se Jesus não se revelar a você, se o Espírito Santo não te mostrar Jesus, você vai ser um teórico e não vai poder ouvi-lo sobre as coisas que são da sua vida, do mundo atual, da tua missão. Você vai ficar perdido em chavões, teorias, memórias antigas. E o Senhor quer se revelar. Então diga para o Espírito Santo: eu quero que tu, Espírito Santo, me reveles Jesus. Me revela o Senhor Jesus. Me mostra o Senhor Jesus. Aqueles homens que conheceram Jesus, não o reconheceram ressuscitado e vivo, até que o Espírito Santo lhes revelasse. Senhor, eu quero pedir que o fogo do teu Espírito, o amor do teu Espírito, revele Jesus ressuscitado para cada um de nós. Não só Jesus escrito nas Escrituras, mas que das Escrituras se revela como aquele que está vivo, que vive, que está no meio de nós, que é capaz de falar conosco, que se compadece das nossas necessidades, que se importa com as nossas histórias, que tem um projeto maior do que os nossos pequenos projetos para as nossas próprias vidas, que nos quer levar para viver numa eternidade maravilhosa e quer reunir com seus braços todos aqueles que estão conosco também. Espírito Santo, eu te peço, vem agir, vem revelar, vem mostrar, vem esquentar os corações que se tornaram frios e distantes, atribulados e cansados, agitados e ansiosos.
Espírito Santo, faz esta mudança em cada um de nós aqui e de todos aqueles que estarão nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, mas que seja uma ação tua, Espírito Santo, uma manifestação poderosa sua, Espírito Santo. Nos revele Jesus, nos revele, que Ele fale conosco e que possamos falar com Ele, que possamos abrir nosso coração como Ele é, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentiras, apenas abrir nosso coração e deixar que Ele nos acolha e fale. Tem uma linha que diz que a única coisa que a gente tem para oferecer para Deus é o nosso pecado. Frei Elias Vela, grande exorcista, tem livros traduzidos em português, esteve no Brasil muitas vezes, já, se não me engano, já, não quero matar ele não, mas eu acho que ele já morreu. E Frei Elias Vela, que tinha aquela unção extraordinária de cura e libertação, principalmente para expulsar demônios e libertar os corações oprimidos de contaminação, ele dizia: não estranhe, porque quando estivermos com Deus, não pense que são as tuas boas obras, as tuas virtudes que você vai ter para oferecer, porque elas já são um presente de Deus para você. É por causa dele que você faz coisas boas, é por causa dele que você tem atos bons. Quando você estiver com Ele, oferece aquilo que é a única coisa que é tua. E a única coisa que é tua e não é dele, é o teu pecado, é a tua fraqueza. Quando estiver com Ele, não queira dizer tudo que você fez. Não queira contar todas as coisas boas que você fez. Entrega para Ele aquilo que é teu. E o que é meu, o que é teu, e que não é dele, é o nosso pecado, porque isso não é dele. Nossas fraquezas, nossas maldades não são dele. E estas são as únicas coisas que nós temos de verdade. Então nesta hora fala: Senhor, o que eu tenho para te dar é isso. É meus erros, minhas fraquezas, meus equívocos, minhas maldades. Eu vou te entregar, Jesus, porque isso é meu. E as coisas boas que eu pude fazer são tuas. Então, Senhor, o que me resta te entregar é isso. Estende a mão agora e fala para o Senhor que você quer entregar tudo isso para Ele. Que é o que você tem, é o que eu tenho, é o que nós temos. E, portanto, é o que colocamos nesse altar, na certeza de que Ele nos acolhe, que Ele nos recebe. Porque, de alguma maneira, ou nós somos o filho pródigo, ou nós somos o filho que ficou em casa reclamando. Não importa qual seja você. Nesse momento o Senhor quer te abraçar, quer fazer a festa que você nunca teve, ou quer te dar o abraço que você nunca recebeu. E diga para o Senhor que você quer mesmo essa libertação hoje. E é por isso que o Senhor liberta de todo tipo de escravidão e de amarração maligna que possa ter entrado na nossa vida e que de alguma forma tem grudado em nossos braços e em nosso corpo como uma mancha de piche que não se apaga. Mas o Senhor, Ele é, e a gente já costuma proclamar, Ele não é só o divino lixeiro, como Ele é também aquele solvente capaz de tirar toda a mancha da nossa vida e nos dar de novo vida e vida em abundância. Senhor, pedimos agora, dá essa graça, Jesus. Faz, Senhor, essa libertação sobre cada um de nós. Tu és Deus poderoso. Faz, Senhor. Pede você aí onde está. Fale com Deus. Ele sabe, Ele conhece. E muitas coisas que você bate a cabeça sem nunca se abrir, Ele tem o poder agora de abrir as portas que estavam fechadas. É teu, Senhor. Minha vida, tuas coisas, tudo que me deste, nem cuidar delas direito às vezes cuido, mas te entrego tudo. Tu és o Senhor, Tu és o Rei. Fortalece minha alma. Dá-me, Senhor, compreensão, capacidade de amar,
principalmente nos momentos mais difíceis. Quem quiser pegar a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52 e seguintes. Diz assim a palavra: os judeus altercavam entre si, dizendo: como este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Jesus lhes respondeu então: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Assim falou ele, ensinando em uma sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Palavra do Senhor. Jesus estava numa sinagoga. Muitas vezes Jesus, estando num determinado lugar, não aconteceu isso em Jerusalém, evidentemente, que era uma cidade importante, não iam deixar Jesus ter a palavra, mas quando ele estava naquelas cidades da Galileia, acontecia muitas vezes de lhe darem a palavra na sinagoga. Quem é que vai na sinagoga? Os que seguem a religião judaica. Portanto, ali na sinagoga estavam pessoas religiosas. Além delas, estavam também quem? Os discípulos de Jesus, que o acompanhavam. Muitos porque viam milagres, muitos porque receberam milagres, e muitos porque ansiavam pela manifestação de Jesus de alguma maneira extraordinária. Jesus então começa a fazer esse discurso. E começa a falar de comer a carne dele e de beber o seu sangue. Ora, para nós hoje, somos capazes de compreender um pouco disso. Mas imaginem este diálogo diante de pessoas quaisquer. Você dizer para alguém que não tem aí nenhum tipo de instrução cristã, dizer assim: olha, vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. Isso não é uma coisa fácil de entender. Qualquer pessoa ia ficar achando aquilo uma coisa horrível. E imagine numa sociedade que está acostumada à caça, ou mesmo à criação, criar ovelhas, alguns criadores de boi, poucos, como Saul, mas tinha. E imaginar que esse animal que você mata e come. E para o judeu isso não é um fato distante. Por quê? Porque como funcionavam os sacrifícios? Se levava até o templo as suas primícias, um cordeiro, uma pomba, um animal, levava e doava. O sacerdote e os seus auxiliares levavam para o altar que já tinha uma bica em volta. Sacrificavam o animal, sangue rolava pelo chão, depois isso era queimado e comido.
Portanto, eles entendiam o que era comer a carne, mas não de gente. Aí vem alguém e diz assim: mas vai ser eu que vocês vão comer para poder ter vida. Não era fácil. Eu não li até o final o texto, mas no final do texto diz que naquele dia muitos discípulos resolveram ir embora. Falaram: não, isso está demais. Até aqui nós podíamos aceitar, mas agora ficou ruim demais. Esse negócio de comer a carne, nós vamos matar. Não, não quero esse negócio. Beber o sangue, você é louco. Eu fico imaginando esta cena e dizendo: é chocante demais. Para nós, que já lemos a palavra de Deus e já encontramos lá no final, antes de Jesus ser sacrificado, ninguém tirou ele da cruz morto e foi comer. Mas ele deu na última ceia o seu pão, deu o pão e o vinho, e os transformou em carne e sangue. Mas não deve ter sido fácil para entender. Por isso o evangelista que escreve esse texto, o último da Bíblia, retoma o discurso de Jesus para dizer: Jesus falou isso, foi duro para acreditar, mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos da vida de Deus em nós. Há duas maneiras de comer a pessoa de Jesus. Olha, mas é isso mesmo. Uma é a palavra. A palavra é verdadeiramente comida, diz São João. E ele diz mais: o verbo se fez carne. Portanto, ele está falando que a palavra pode ser comida. E algumas pessoas podem se alimentar da palavra, vivendo de tal maneira com a palavra que ela se torne um alimento para você. Mas não somente a palavra, ele mesmo se entrega para ser comido por nós. E nós possamos fazê-lo ser transformado nas nossas células. É escandaloso. As pessoas não se escandalizam porque ele fica disfarçado. E a maioria das pessoas que vai a uma santa missa e chega para comungar Jesus, não para pensar no que é que está comendo. Todo mundo comeu, o gosto é outro, tudo bem. Tem uma doutora da igreja, uma das maiores, são pouquíssimas doutoras da igreja, doutores tem muitos, Santa Catarina de Sena. E ela dizia que para ela comer o corpo de Jesus, ela precisava de pelo menos 2 horas para ver bem o que ela estava fazendo. E depois ela precisava de umas 2 horas parada para aquilo que ia acontecer com a presença dele nela. Santa Catarina de Sena é a primeira doutora da igreja. Faz analfabeta, não me lembro agora se ela era a 22ª ou 24ª filha da família. Escreve para o Papa, que era alguém que não estava muito preocupado com o segmento de Deus naquele momento, não é? Nem estava em Roma, ficava em Avignon, na França. E ela cobra dele de que não era ali o lugar dele, dá bronca, e acaba fazendo com que o seu livro, que ela escreveu, sem ter conseguido sequer ser alfabetizada, ser um dos mais profundos ensinamentos teológicos que a igreja tem. Só tem ela, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, são as doutoras da igreja, pouquíssimas. E sobre o que ela mais fala? Sobre isso. Quem não come a carne de Jesus não pode ficar com ele. Se você não tem como comê-lo fisicamente,
através da Eucaristia, se esforce para comê-lo pela palavra. Mas o ideal é que você possa se alimentar, porque a jornada é dura. Eu fico olhando as pessoas e os seus pedidos, e eu fico imaginando que elas acreditam que neste mundo a gente vai poder ter tudo, mas não vai. Daniel foi para a cova dos leões, Deus o alimentou, ali ele ficou. Como ele foi parar lá? Pela inveja dos outros ministros do rei, que era o rei da Pérsia. Não, por que você não vai ter essas lutas? Por que a sua vida não vai ter problema? Por que você não vai ter derrotas, se os grandes tiveram? Então, você e eu precisamos de energia. E essa energia vem por esse alimento precioso, que é a carne de Jesus e o seu sangue, que vem pela palavra e pela Eucaristia. Se alimentar é fundamental para quem tem jornada puxada. O problema é para quem não queima as calorias. Vocês já ouviram falar isso? Quem queima muitas calorias pode comer doce, pode comer de tudo, né? Porque queima tudo. Quem não queima, qualquer coisinha fica que nem eu, gordinho, não é? Mas a nossa jornada espiritual não é preguiçosa. Se a tua jornada espiritual está preguiçosa, alguma coisa está errado. Porque você precisa se alimentar do Senhor e pôr a mão na massa. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.